Eu queria falar um pouquinho, né, sobre isso que é o tempo, né, redir nosso tempo e viver nesse tempo para a glória de Deus, né, ter esse tempo no nosso coração nesse sentido, né. E quando o Galbo me convidou, Deus me trouxe uma palavra, né, que eu tinha ministrado na igreja, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32, é um versículo até conhecido, né? Os irmãos já conhecem esse versículo, mas eu queria ler mais uma vez com vocês. Ele diz assim: portanto, que vocês comam ou que bebam, que façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Versículo 32. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, mas faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Nós vivemos um tempo em que viver para glorificar a Deus parece que, eu vou falar diretamente para nós cristãos, parece estar difícil. Por que está difícil? Porque existe um contexto, né, e esse contexto está tirando nós do centro, que é Jesus Cristo. Né? Eu tenho falado aqui na igreja que viver para a glória de Deus nada mais é daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós lemos através da palavra de Deus. Se eu bebo, se eu como, se eu caminho, se eu tenho saúde, tudo que tenho, eu devo glorificar a Deus. Não porque eu mereço, mas como a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, ele nos amou primeiro. É por causa do seu amor, né, que devemos nos alegrar. É por causa do seu amor que a cada dia nós devemos ter no nosso coração essa oportunidade de dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por essa dádiva que o Senhor me concedeu nesse dia tão maravilhoso. Esquecemos desses pequenos detalhes. Esquecemos muitas vezes. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre isso, né? Ser grato nas pequenas coisas, né? E glorificar a Deus, vivendo para a graça, para a glória de Deus, devemos também essas pequenas coisas. Que pequenas coisas? Olha, meu irmão, você acordou, você tomou café, glorifique a Deus. Tanta gente que não consegue se levantar da cama para tomar um café junto com a família. Tantas pessoas hoje que queriam ter tempo, né, de estar como nós estamos aqui, né, ouvindo a palavra de Deus, sentado, enfim. Quando eu entendo que Deus, através da sua misericórdia, Ele nos criou para termos uma amizade com Ele, para termos uma comunhão com Ele, que através da sua glória e da sua manifestação, e que nós, cada dia, que nós possamos, aliás, que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Deus é interessado, amados, entenda isso. Deus é interessado em que nós temos comunhão com Ele. Eu acho bonito quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos lá que depois que Deus fez o homem, Ele disse que era bom. E muitas pessoas não conseguem entender isso, né? Você não consegue entender que a grandeza que Deus tem sobre sua vida é maravilhosa. As promessas que Deus tem sobre a sua vida é grandiosa. E esse texto que dizemos, se comemos ou se bebemos para a glória de Deus, quando nós trabalhamos e descansamos, é para a glória de Deus. Aí eu retrato mais uma vez, né, com um pensamento meu. Qual o tempo que eu estou tirando para Deus e qual o tempo que eu estou tirando para ter comunhão com minha família? Muitos de nós estamos perdendo o nosso tempo. E é literalmente perdendo o nosso tempo. Eu tenho falado que é muito bom estar na igreja, mas é muito bom estar em comunhão com Deus. E é muito bom estar em comunhão com a família. Quando nós fomos criados, eu, você, cada um de nós, fui para glorificar Deus. Fomos criados para sermos redimidos, para sermos abençoados e abençoar pessoas. Nós fomos criados para que, através da nossa vida, daquilo que Deus já tem nos proporcionado através do poder do Teu Espírito Santo, nós refletirmos essa grandiosa glória através da nossa vida.
Viver para a glória de Deus nada mais é do que eu ter no meu coração, a cada dia, que Ele me alegra. A palavra de Deus no Senhor, Ele tem nós como noiva, né? Eu acho lindo isso, né? E quando você, quem já casou, Galber casou, Damião casou, você fica no preparativo, cara, do casamento, aquela agonia esperando a noiva. Muitas vezes a noiva gosta de atrasar, a noiva não chega, e você diz o que é que aconteceu. E é da mesma forma. Jesus está voltando, mas muitos de nós ainda não entendeu que devemos estar preparada no sentido, em todos os sentidos, de estar vestidos, né? É tanto eu gosto de falar, se você entender, a palavra de Deus nos diz que a noiva ela vem toda de branco, isso significa pureza. O branco é tanto que os anjos, quando eles vinham se apresentar, eles vinham de branco, significa pureza de Deus. Nós devemos ter essa pureza de Deus na nossa vida. E nós devemos ter no nosso coração, fazendo as coisas comuns, dia para dia, para a glória de Deus. Coisas comuns no nosso dia. Isso é glorificar a Deus. A noiva deve estar no seu coração, adornada, bonita, porque o Senhor ele vai vir buscar a igreja. E como eu estou vivendo para quando ele chegar. E eu, quando eu entendo isso e eu começo a refletir sobre isso e pensar sobre isso, o Senhor fala do meu coração de uma forma bem simples. Como você está oferecendo algo que é meu para as coisas do mundo? Como é que eu digo que eu glorifico a Deus, mas eu deixo que o inimigo, através de usar pessoas, me tira eu do centro, que é Jesus Cristo. Isso é uma coisa constante na nossa vida. A palavra vigiar e orar significa nesse sentido. O inimigo, amados, cada dia ele tá mais e mais sedento, porque ele está sabendo que está chegando o fim dele. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe qual é o caminho dele. Mas se você sabe qual é o seu caminho e você quer ir para estar na glória com Cristo, só depende de você. Não deixar que o inimigo use a sua vida. Viver para a glória de Deus é você, a cada dia, diante de todas as suas dificuldades, e você entender, a vida que eu tenho não é minha. Então eu vou pegar essa vida, esse corpo que Cristo me deu, e através da minha vida semear na vida de outras pessoas essa glória que o Senhor tem me ensinado. Eu entendo que temos dificuldade. Essa semana eu até estava falando com os jovens, dizendo, como é que eu posso buscar Deus? Como é que eu tenho em comunhão com Deus? Aí eu até lembrei desse parâmetro. Eu disse, buscar a Deus é a mesma coisa que você vai no médico. O médico passa um medicamento, tome isso em 8 horas. Então, em 8 horas você tem que tomar esse medicamento. Buscar a Deus é a mesma coisa. Você tem que ter a cada dia uma busca intensiva de Deus. Se você tiver esse parâmetro de buscar Jesus diariamente, você vai ficar fortalecido. Você vai entender que viver para a glória de Deus nesse mundo que é hoje é fácil. É porque eu não estou vivendo para mim mesmo, eu estou vivendo para Deus. E quando eu entendo isso, algo transforma na minha vida. Por que transforma? Porque eu pego o que na palavra de Deus nos diz. Né? Nós somos peregrinos aqui na terra. Então, viver para a glória de Deus é dizer que nós estamos passando por aqui. Nós estamos numa passagem. O Senhor diz, eu vou preparar uma morada para cada um de nós. E essa morada o Senhor já preparou. E Ele está voltando para levar aqueles que perseverarem até o fim. Vivendo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, tem uma passagem que diz assim, porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorifique a Deus no vosso corpo. Olha que coisa linda. Conseguimos entender isso? Eu e você, nós fomos comprados com alto preço pela morte de Jesus, a morte de cruz de Jesus Cristo.
Nós fomos glorificados para podermos ter uma nova comunhão com Cristo Jesus. O nosso corpo não é nosso, amado. Tudo que pensamos que temos, não temos nada se não for para a honra de Jesus Cristo. Se servimos a Deus, devemos ser libertos da escravidão desse mundo. Se queremos uma comunhão com Deus, devemos entender que o membro do meu corpo não é nosso. São instrumentos para que nós possamos glorificar a Deus a cada dia. Você que está me ouvindo, se Deus lhe deu a sua voz para glorificar a Deus, glorifica a Deus. Se Deus lhe deu o poder de você colocar a mão, profetizar, use a profetização. Se Deus usou a mão para você curar, use o que Deus tem te dado. Deus tem dado a cada dia, e isso é real. A cada dia, Ele tem instrumentado a sua igreja. Mas Ele tem instrumentado aqueles que a cada dia têm buscado, têm tido comunhão com Ele. O nosso corpo que temos, que dizemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que todos vocês sabem isso. O meu e o seu corpo é de Cristo. Nós somos um templo dele. E esse templo deve ser limpo, purificado, para que ele possa vir morar conosco. Se eu e você não entendemos isso, né, deixamos que as coisas do mundo nos afetem, deixamos que as coisas do mundo nos tira nós do centro e começamos a botar coisas nesse mundo. Eu e você temos um privilégio maravilhoso de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. E a palavra de Deus nos diz que tudo que Ele criou é bom. Deus criou você para o louvor e a glória dele. Deus criou eu e você para a glória dele. Exalte o nome de Cristo Jesus. Exalte nesse tempo, nesse presente que é hoje. Amado, século que nós estamos vivendo, eu não sei o que acontece na cidade dos irmãos, mas aqui cada coisa que está acontecendo, né? E cada coisa que está acontecendo mais se comprova que o Senhor está voltando. Por isso que Deus quer, amado, que nessa noite você entenda. Viver para a glória de Deus é viver para abençoar outras pessoas. Viver para a glória de Deus é nada mais, nada menos do que você pegar algo que Deus nos deu. Em Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz isso. Ele diz assim: porque todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça multiplique-se, tornando abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Jesus Cristo. Viver para abençoar outras pessoas. Deus só é glorificado, meu amado, quando as pessoas olham para você e ele vê a manifestação de Deus na sua vida. Não podemos dizer que servimos a Deus se continuamos a fazer as coisas do mundo. Deus é glorificado quando expressamos a compaixão de Cristo pelas pessoas. Deus ama e socorre e consola e traz ânimo às pessoas por meio de mim, por meio de você. Olha o que Deus faz. Deus chama você para, nessa noite, entender que tem pessoas que precisam do seu socorro, da sua palavra, do seu abraço, da sua oração, da sua animação. Deus chama você para dizer: nós somos corpo de Cristo Jesus em ação. Nós não somos parados, nós somos uma harmonia aqui nessa terra. E quando eu entendo isso, algo começa a ser modificado. Quando eu leio essa palavra, né, e eu entendo que a cada dia, a cada momento, né, que no versículo 32 diz assim: não ofenda nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. O que eu pego por isso? Essa semana eu estava lembrando sobre isso.
tantas vezes que nós perdemos tempo, né, com algo que alguém falou de mim ou falou de você. Você se chateia, você fica triste, você se irrita, perdendo tempo com isso. Viver para a glória de Deus é você entender que essas coisas, em comparação àquilo que Deus quer dar para a sua vida, não é nada. Viver para a glória de Deus é você olhar para esses empecilhos do mundo, para entender que as flechas do inimigo que ele está lançando sobre a sua vida não se compara sobre a glória que Deus tem da promessa para a sua vida. Nada compara ao brilho da luz de Deus que brilha e deve refletir através da sua vida. As pessoas devem olhar para você e ver Jesus. Deus deve olhar para as suas ações e ver Jesus nas suas ações. Deus deve olhar para você e ver através da sua vida, da sua palavra, daquilo que você faz, a ação de Deus na nossa vida. E não pense que as pessoas não olham para você. Eles olham para mim e para você. E muitas vezes, o que nós estamos sendo refletido através da nossa vida? Em Mateus 5,16, a palavra de Deus nos diz assim: brilha também a vossa luz diante dos homens. Olha que coisa linda. Para que vejam as vossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Você entende do propósito de Deus para a sua vida? Você entende que viver para a glória de Deus é você brilhar a luz de Deus na sua vida, para que as pessoas, através da sua vida, vejam a manifestação de Cristo e Jesus. É o que eu fazia, eu não faço mais. É como a palavra de Deus nos diz a cada dia. Nós somos transformados para a glória de Cristo Jesus. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura tem que agir conforme a instrução da palavra, que é o nosso ponto principal. Vejam as boas obras que Cristo quer fazer na sua vida. Veja as boas obras que Cristo quer fazer através da sua vida, mano. Precisamos demonstrar, através da nossa vida, que Cristo é o único verdadeiro. Precisamos demonstrar, através da nossa vida, a afeição de Deus, através dos nossos atos diários que fazemos. Ter no nosso coração a alegria de estar atentos para coisas que possam acontecer na sua vida. Estar atento com as coisas que Deus vai colocar na sua mão. Entenda, a própria palavra de Deus nos diz: não sobressaio para vocês tentações ou aprovações que não são comuns aos homens. Se Deus está te dando algo nessa noite, ou te deu hoje, vai te dar durante a semana, você entenda, se Ele lhe deu, é porque Ele sabe que você tem capacidade para suportar e para vencer essa batalha. Portanto, amados, que tudo que fazemos, se comemos, bebemos, ou que façais, fazamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo nosso. Esse é o maior objetivo do cristão. É entender que o maior presente que Cristo nos deu, através da salvação, é usar a minha e a sua vida para a glória dele. É saber que a cada dia, através das manifestações do poder de Cristo Jesus, nós possamos salvar outras pessoas. Nós podamos, através da sua vida, transformar outras vidas. Deus chama a mim e a você para que a cada dia fazemos a sua manifestação do seu poder do teu Espírito Santo na minha cidade e na sua cidade. Mas para isso é o que a palavra de Deus nos diz. Precisamos nos aproximar de Cristo Jesus. É o que diz lá em Tiago, capítulo 4, né? Aproximar de Cristo e aproximará de vós. Então nós temos tudo aquilo
Tudo aquilo que eu e você não podíamos fazer, Cristo fez na cruz, por mim e por você. Agora, uma nova comunhão com Cristo só depende de mim e depende de você. Depende daquilo que eu tenho me esforçado mais, aquilo que eu tenho colocado mais a minha força, mais a minha vontade. Cristo quer que nos fortalecer. Cristo quer fazer de nós homens segundo a sua vontade, homens segundo o seu querer. Ele quer forjar a nossa vida, ele quer transformar a nossa vida. Como um vaso, cada dia ele quer quebrar e transformar a nossa vida. Eu gosto sempre de falar nesse sentido. Quem já viu algo quebrando, né, um vaso, um copo, você vê como é estraçalho, né? E geralmente são pequenas coisas, e é muitas vezes quando quebra de verdade não tem conserto. Mas o autor da nossa vida, quando ele pega esse vaso, ele transforma. E a palavra de Deus nos diz que ele nos transforma num vaso novo. Uma coisa nova. E essa coisa nova, que é através do Espírito Santo, nada é mais do que a manifestação do seu poder sobre a minha e a sua vida. Deus, a cada dia, ele tem nos criado, ele tem nos dado a oportunidade para fazer a vontade dele. E eu tenho visto que tantas coisas que estão acontecendo, né? Nós vimos agora esse tempo no Rio Grande do Sul, né? E você pega cada coisa, cada palavra. O que nós devemos fazer? Os meninos aí, pastor, o que a gente faz? Falaram isso, que lá é no isso. O que você deve fazer? Orar. Porque nós não sabemos, nós não conseguimos entender porque algo aconteceu. Mas na palavra, se você buscar, lá está descrito. Nada mais é porque Jesus está voltando. É para que nós possamos a cada dia nos submetermos a Ele, à vontade dele, orarmos uns pelos outros, intercedermos pelos outros. Buscar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável a cada dia. E entender, se eu tenho algo de bom, vem de Cristo Jesus. Se eu tenho algo de bom, foi Ele que forjou a minha vida. Amados, eu fico refletindo essa semana com minha esposa, né, quando eu falei com ela sobre, né, que ia até a vigília, ao mesmo tempo eu tinha estar junto com vocês com outra vigília, né, ela sorriu e disse, eita, disse, minha velha, Deus transforma, Deus, ele guia. Se ele me deu essa oportunidade de estar um tempo aqui, outro tempo lá, é porque ele tem algo para a nossa vida. Então eu fico muito feliz de ter, Deus me dê essa palavra, né? Essa palavra de dizer para amados aqueles que estão nos ouvindo. Viver para a glória de Deus é viver para o nome e a honra de Cristo Jesus. Viver para a glória de Deus é eu entender que antes de Deus nos criar, Ele já tinha um propósito maravilhoso para a nossa vida. Deus, Ele quer pegar a pessoa que se acha incapaz e transformar em capaz. Ele não quer pessoas capacitadas, ele quer pessoas para ele capacitar. E nessa noite ele nos diz para o nosso coração, alegrai-nos mais uma vez, alegrai-nos, porque o reino de Deus está próximo. Alegrai-nos no nosso coração, alegrai-nos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus onde nós estivermos. Se eu e você possamos entender, para glorificar Deus, nada é nada menos do que o maior interessado em que eu e você sejamos salvos é Deus. Mas isso não depende mais dele. Depende de mim e de você. Será que nós queremos mesmo? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus, o reflexo de Deus está sendo refletido através da minha vida, das minhas ações, naquilo que eu faço no meu trabalho? Será que lá no meu trabalho eu estou glorificando a Deus? As pessoas estão me vendo como um filho de Deus? Será que eu estou vigilante a cada dia? Mesmo no momento de cansado, chegar estressado, eu estou servindo, estou tomando o meu medicamento a cada dia,
Eu estou orando para Deus, buscando Deus a cada dia. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos guiar, que Ele possa ser o guia. Por isso que a palavra de Deus sai os olhos nos céus, que é de lá que veio o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem. É de lá que vem, para mim e para você, o socorro maravilhoso. Amém, amados? Então, essa é uma palavra que Deus falou muito sobre a minha vida, né? E que nós possamos entender que Ele nos criou para uma amizade, né? E quando você vê que Ele nos criou e vê que no início Ele tinha uma comunhão com Adão e Eva, e essa comunhão foi quebrada por causa do pecado. Então, o que nos afasta de Cristo Jesus é o pecado. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu tenho que me afastar do pecado. Cada vez que eu me afasto mais do pecado, mais íntimo eu fico de Deus. Mais íntimo e parecido eu consigo ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, para nós precisamos ter um foco. Qualquer outro propósito na vida que não seja glorificar a Deus está fora do foco, fora do propósito de Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus em todo tempo, em todo lugar.